Aqui é a aldeia Surucuá, no território do Tupinambá, que fica também na reserva extrativista da Tapajós Arapiuns, à margem esquerda do rio Tapajós. Eu nasci aqui nos anos 90 e cresci aqui também, estudei aqui, então a minha história é muito com esse lugar, né? Em 2010 eu comecei a universidade, eu fiz no Amazonas, na universidade, no IFAM, e também fiz um mestrado, né, no IMPA. Quando você sai do território, quando você vive em outros lugares, você começa a ter outros olhares também para dentro de você, da sua casa, do território. A universidade é sim esse espaço muito segregador também, né? Muito, onde a gente percebe muito forte essas situações. E eu, na verdade, percebi muito depois. Eu estava numa organização, numa instituição dentro da Amazônia, que não tem cota para indígena, não tem cota para extrativista, né? Que a maioria dos professores são gente de fora da Amazônia. Eu várias vezes fui confundida com uma pessoa da limpeza, né? Porque o povo local, ele tá ali como trabalhador mais braçal, né? Tipo, limpando, né? Tá trabalhando nessas funções, não como pesquisador. Então, assim, mas naquele momento eu não tinha essa visão, assim, sabe? Eu tava, tipo, achando que eu tava ali dentro. E aí depois que eu comecei a entender, então isso também me fez não querer mais ficar naquela organização, né? Naquele espaço. Então, a partir disso, assim, eu, tipo, voltei, fiz a pesquisa aqui do mestrado e comecei a participar mais ativamente do movimento social novamente. E aí, quando eu pensei, assim, com o que trabalhar, eu pensei em mandioca. Pelo fato de eu ter crescido, né, trabalhando com mandioca, minha família, meus avós, minhas avós, todo mundo conhece muito bem, trabalha muito bem com isso. Eu descobri coisas que a gente não tinha essa, sabe, a gente está aqui trabalhando com mandioca, mas a gente nem sabia que tinha tantas variedades, né? Então a gente catalogou 42 variedades de mandioca, né, aqui no território, em 6 localidades. Então, assim, existe toda uma técnica, toda uma ciência por detrás desse manejo também, né? Para mim, o mais interessante foi ter entendido isso, né? Como que a gente é um povo muito rico, muito rico de conhecimento, assim, de produzir conhecimento também, né? E que é um conhecimento não valorizado. A gente está fazendo ciência, né? Há séculos, tem tecnologia, mas não é olhado desse formato, né? É tipo assim, o conhecimento tradicional, aquele conhecimento empírico, aquele conhecimento menor, né? A gente tem pensado muito forte como que a gente pode ter qualidade de vida no território, né? E com também essa renda, né? Porque a gente sabe que hoje a qualidade de vida ela é muito influenciada pela visão ocidental, né? Assim, a gente precisa, claro, ter energia elétrica, ter coisas que antes não faziam muito sentido ter, mas que hoje a gente precisa, e para a gente ter isso a gente precisa de dinheiro, né? Então, e a gente entende a importância do território, em pé, da floresta em pé, por exemplo. Então, a partir daí a gente entende que a nossa cultura ela é crucial e fundamental para se manter a floresta em pé. Por quê? Porque desde sempre, né, a floresta se manteve em pé por causa da cultura. Porque a gente, por exemplo, não precisava desmatar áreas grandes para fazer plantio de grão, né? Nossos alimentos sempre foram tirados da floresta, né? Aí a gente começou a pensar assim, não, a gente precisa valorizar isso. Então a gente começa a pensar assim, não, a gente tem que aproveitar tudo, né? Da mandioca. E o tucupi, por exemplo, que é uma coisa que seria um resíduo, né, da produção, ele passa a tornar um produto, né, que a gente faz o tucupi preto. Nossa vontade é que o jovem não precise sair, por exemplo, do território, né, para ter qualidade de vida ou para ter acesso ao dinheiro, né? A gente pode estar trabalhando aqui, estar vivendo e estar fazendo coisas do nosso dia a dia. Então, a gente vivenciou processos muito fortes, né, de desindianização, digamos assim, no sentido de proibição da língua, né, dos costumes, das nossas comidas, e isso passou a várias gerações. Para nós, o que é central é o território, né, o que nos afirma, nos identifica como grupo étnico diferente, é a territorialidade, essa relação que a gente tem com a terra, né? E é isso que precisa ser quebrado, né, na colonização. Porque quando quebra esse vínculo forte com a terra, é tipo assim, a terra ela passa a ser uma mercadoria, né? É uma estratégia, né, realmente de romper essa relação com a terra. A gente sabe muito bem o interesse do Estado pelo território, né, pelos recursos, né? Então, e se pretende explorar madeira, ou se plantar soja, ou fazer mineração, ou criar uma barragem, né?
por que isso, né? E por que se olhar para as populações indígenas como pobres, né? Com pobreza? E por que negação de identidade? Então foram questões que assim começaram a fazer me angustiar, no sentido que eu comecei a pensar o doutorado a partir disso, né? Dessas angústias. E aí hoje eu estou pensando como que a gente do território entende desenvolvimento, né? Exploração da natureza, e como esses conceitos, por exemplo, identidade, eles sofrem influência das políticas do Estado nesse sentido de desenvolvimento, desenvolvimentista e negacionista e também genocida, de certa forma. Por que continua acontecendo, né? Porque, assim, as pessoas que fazem isso, elas não estão no território, né? Elas não são atingidas por isso, né? Tipo assim, elas estão lá morando em outro lugar, às vezes em outro país, né? Porque o recurso do território, a exploração permite elas, né, terem outra vida, então elas não estão nem aí para aquele lugar. E aí quem sofre é nós. Esse entendimento hoje que a gente faz como movimento indígena, de que a política genocida do Estado e colonial, ela sempre foi nesse sentido de, assim, de eliminar, né? De eliminar ou de aniquilar, assim, ou tipo assim, ou tu morre, né? É uma morte assim, massacre, ou é uma morte lenta também, né? Para poder tu liberar o território. Então, se tu fica no território, tu vai morrer pelas mazelas, como a gente vê hoje lá nos Yanomami, né? Tipo, um território rico, mas vocês estão morrendo por desnutrição. Ou contaminadas, né? Como aqui. Então é muito doido de ver, é muito doido, é muito triste de ver isso, né? Assim, é muito angustiante, dá muita raiva, né? De a gente ver e saber por que acontece, como acontece, e às vezes ser impotente de não poder fazer, né? Muita coisa, assim. E o Estado sabe, né? Todo mundo sabe. E então ninguém está preocupado, né? A gente precisa estar cada dia resistindo, fazendo esse enfrentamento, né? Se politizando para entender esse processo.